Olá, prolindeza, tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso clube de estudos. Nossa terceira aula para falar um pouquinho sobre o currículo integrador da infância paulistana. Eu espero que você tenha conseguido assistir as duas primeiras aulas, que tenha ficado claro, que você tenha feito muitas anotações e muito mais do que isso, que você tenha conseguido, enquanto estudava e me ouvia, conseguido relacionar com suas práticas, porque isso é extremamente importante e traz maior consolidação do seu conhecimento. Hoje, nessa última parte, nós vamos começar falando um pouquinho da organização dos espaços materiais e gestão dos tempos. Bem, como eu já falei nas aulas anteriores, o currículo integrador da infância paulistana, ele é datado de 2015, então ele antecede o currículo paulista da educação infantil e, portanto, é ele que dá a base para a escrita do nosso currículo atual, certo? Então, muitas das coisas que nós vamos conversar aqui, você já tem conhecimento, você já sabe como funciona, até porque, acredito eu, você já tem estudado também o currículo da educação infantil. Mas vamos, então, começar com os nossos estudos pensando um pouquinho. Aqui no currículo integrador, quando fala em espaços, ele deixa muito claro que espaços também são educadores, que a gente tende a pensar que educador é só o professor ali dentro da sua função, mas não, que o espaço, se ele bem pensado, ele também é um educador e, portanto, é um elemento essencial na promoção das aprendizagens e do desenvolvimento das nossas crianças, principalmente quando a gente pensa que nesse espaço a gente coloca ali os materiais intencionalmente pensados e também o espaço ele acaba por favorecer a interação entre as crianças, que é exatamente onde vai ocorrer o desenvolvimento, tá? Então, o currículo integrador ele pressupõe a organização dos espaços materiais e gestão dos tempos dissociados, então separados de uma lógica fabril. O que isso significa? Que antes se pensava o seguinte, bom, vou planejar, era mais o semanário no caso, vou planejar a minha aula, então para essa atividade eu preciso desses materiais e eu vou usar esse espaço e vou fazer isso. E era tudo muito organizadinho. Tinha uma preocupação de planejar e pensar assim? Tinha, mas era mais essa ideia de fabril, né? De uma produção acontecendo. E hoje a gente já percebe que não é assim que funciona, até porque a gente reconhece que a nossa criança é sujeito ativo também do seu desenvolvimento. Então, o currículo, ele pressupõe uma ampliação dos espaços simbólicos de aprendizagem para além da sala de aula. Aqui, eu gosto muito de lembrar de um livro que eu não me lembro agora se é da Orne, que fala das rotinas na educação infantil, que ela trata justamente sobre isso, acho que é da Barbosa, um livrinho verde, e ela fala sobre espaços e ambientes, e ela diz que dentro de um mesmo espaço a gente pode criar diversos ambientes, sabe? E aí, ao longo da descrição dela no livro, ela vai explicando melhor isso. Porque é exatamente isso que o currículo integrador ele nos traz. É pensar em um espaço simbólico, ou seja, o que aquilo pode significar para a criança, tá? Então, dessa maneira, a própria necessidade de berços, carteiras e lousas pode ser questionada e ressignificada, conforme aí as experiências de aprendizagem que se pretende garantir tanto aos bebês quanto às crianças, tá? Aqui nós estamos falando apenas da educação infantil. Então, os bebês menores lá, que ficam num espaço que ainda tem muitos berços, como que esses berços podem ser utilizados? Porque normalmente os berços eles são utilizados apenas para o soninho dessas crianças, mas se eles não estão sendo usados para o sono, como é que eles podem ser utilizados? E aí, intencionalmente, o professor vai pensar como, tá? E os materiais organizados com intencionalidade. Não é simplesmente, deixa eu virar esses berços aqui. Não, o que você objetiva alcançar fazendo aquela mudança dentro do espaço? E o currículo, ele traz
como que deve ser a organização dos espaços. Então, organiza os espaços por onde circulam os bebês, de modo que sejam acolhedores, seguros, desafiadores e que possibilitem a interação e a participação entre adultos, bebês e crianças de diferentes idades, que conciliem a livre exploração e a expressão das individualidades. E aqui, quando eu falo da interação entre crianças e bebês de diferentes idades, hoje isso é um pouco mais claro da gente entender, porque nós temos dentro das nossas salas de aulas as turmas multietárias, não é? Então, isso de repente fica um pouco mais fácil. Então, é pensar na organização dos materiais e do espaço a partir dessa perspectiva. Então, nesse caso, pensando na organização dos espaços, o que a gente vai proporcionar aos bebês? Ou o que a gente deve proporcionar aos bebês e às crianças? A exploração de materiais diversos, incluindo materiais naturais e objetos industrializados que despertem o máximo de interesse de experimentação, diferentes interações com o meio, com os outros bebês e crianças, com adultos e até consigo mesmo, né, o bebê com ele mesmo. O acesso a diferentes espaços, então a gente aqui não está falando somente da sala de aula, mas também o que a gente pode fazer no pátio? Como é que nós podemos utilizar a quadra, se a gente tem? Como é que a gente pode utilizar parques, bosques, e agora pensando no território? Se nós temos piscinas, bibliotecas, o entorno da unidade, que é a questão do território, então é pensar em todos os espaços possíveis. Até porque esses espaços, eles também contribuirão para o desenvolvimento de cultura e para que a criança seja uma produtora de cultura. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, tá? Então, o acesso a diferentes espaços que possibilitem novas experiências, a descoberta, a exploração, o movimento, o contato de diferentes culturas com diferentes pessoas, a construção de hipóteses, de teorias explicativas sobre as coisas e as diferentes formas de expressão dos bebês e das crianças, ou seja, as múltiplas linguagens e as culturas infantis. E por fim, também a gente acaba proporcionando ou deve proporcionar à criança a transformação do espaço de acordo com as necessidades do grupo que a gente tem ali, proporcionando o exercício de sua autonomia de modo cada vez mais amplo, explorando, realizando livremente seus próprios movimentos e criando outros movimentos mais elaborados. E aí a gente entra numa questão bastante complicada, porque, eu até tenho muitas ideias interessantes para pensar os espaços, mas e o tempo? Como fica a gestão de tempo? É sempre um problema, principalmente porque a gente tende sempre a seguir uma rotina, e aí o currículo ele vem para trazer uma resposta para nós sobre isso. E ele diz assim: organiza um conjunto de vivências ou experiências cujo ponto de partida são os conhecimentos, as indagações, curiosidades dos bebês e crianças, compreendendo especificidades de suas linguagens com relação ao seu contexto sócio-histórico-cultural. Então, olha só, é o olhar a criança e reconhecê-la. E a partir disso, a gente vai considerar o quê? A promoção de experiências estéticas. Isso é muito importante porque eu acredito que nessa relação de estética, a gente tem deixado um pouco a desejar. E quando a gente pensa em estética, a gente tem, inclusive, as diretrizes curriculares nacionais, se não me falha a memória, trazendo os 3 princípios, lembra? Que são os políticos, os éticos e os estéticos. Mas a verdade é que quando a gente pensa nessa questão do estético, a gente ainda tá patinando um pouquinho, então a gente precisa trazer a promoção dessas experiências. A promoção de tempo necessário a bebês e crianças para viver suas experiências cotidianas, valorizando as oportunidades de expressão, interações e brincadeiras. E aqui
Quando a gente fala em gestão de tempo, a gente tende a pensar só em nós enquanto educadores e o tempo que a gente precisa para desenvolver atividades ou experiências, vivências. Mas é muito mais se preocupar, né, com a gestão de tempo, o tempo que você disponibiliza para a criança e para o bebê. Porque elas precisam de muito mais tempo em uma única coisa, para que elas possam mesmo explorar, pesquisar, olhar aquilo que ela está vivenciando naquele momento, ok? A gestão de tempo, ela deve contemplar 3 possíveis modos. Olha só, gestão de tempo, 3 possíveis modos. Primeiro, experiências cujo planejamento e gestão estão centralizados na educadora e no educador. Segundo, experiências diversificadas, então um planejamento e gestão que são compartilhados entre as crianças e educador. E terceiro, experiências cujo planejamento e gestão são realizados pelas crianças em situações que se configuram como tempo livre. Então, quando a gente vai lá fazer o nosso planejamento e vai pensar na gestão de tempo, a gente precisa pensar nesses 3 tipos de tempo. A primeira gestão de tempo, que se refere somente a nós, é o nosso conhecimento e já sabendo qual é a necessidade, curiosidade da criança, o que nós devemos promover para essas crianças, a gente vai pensar ali em quanto tempo exatamente a gente precisa. Existem aquelas atividades que ambos sendo protagonistas, professor e crianças, então ouvir a criança e saber o que elas acham também. E o terceiro tempo, que é aquele momento em que a criança fica livre. De livre não tem nada, porque existe por trás uma intencionalidade, tá? Mas ali a criança é que vai decidir, ok? Depois, organização de materiais. Valorizar o uso de materiais simples e de fácil aquisição, como recicláveis, tecidos, materiais da natureza, ao lado de material de desenho, pintura, modelagem, construção, diversos portadores de textos, instrumentos de pesar, medir, observar e registrar, por exemplo, contribui para a diversificação das vivências e para a criação de novos interesses de conhecimento e de expressão de bebês e crianças. Atualmente, isso fica muito mais fácil porque a rede já tem recebido nas unidades escolares esse tanto de materiais. Hoje nós já falamos sobre materiais e materialidades, não é? Então, uma diversidade muito grande de material tem sido enviado para as unidades escolares, como tintas, aquarelas, diversos pincéis e, claro, também cada gestão tem a autonomia para comprar o material que seja solicitado pelos professores da unidade. Os materiais diversificados, eles garantem vivências que são promotoras de cultura. Porque aí a gente pensa na concepção de infância da criança que você tem ali dentro da sua unidade e sabendo que, olha, ela não tem acesso a algumas culturas, então ela deve vivenciar isso dentro da escola. Como é que você vai fazer isso? Percebe? Então, quando você vai trabalhar artistas, obras de arte, essa é uma maneira de você promover a cultura da criança, de possibilitar que ela amplie o seu repertório, tá? Os materiais, eles são importantíssimos porque eles despertam nas crianças o tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar, e ele lindamente estabelece relações entre crianças, adultos, tá? Então, materiais, eles são extremamente importantes. E hoje já é muito claro para nós, não há aquela necessidade de se pensar materiais muito rebuscados. Quanto mais simples, melhor. Pega pedaços de galhos, de folhas e a gente acaba tendo criações excepcionais. Experiências, vivências e expressões. Então, veja. Considerar que bebês e crianças precisam vivenciar práticas sociais e culturais
em que sejam sujeitos e, como tal, possam expressar o que vivem, imaginam, fantasiam e aprendem corporalmente, experimentando movimentos pela comunicação verbal e não verbal e pelo manuseio de instrumentos multimídia. Então aqui a gente está falando de experiências, vivências e expressões. Então as experiências e vivências é o que a gente vai possibilitar a essas crianças a partir daquilo que elas têm de necessidade e de curiosidade. E a partir disso possibilitaremos também que elas se expressem. E como é que elas vão se expressar? Por meio das diferentes linguagens, inclusive as atuais, que são aquelas mais voltadas para multimídia, como fala aqui, tá? Os instrumentos de multimídia. Então, possibilitar a expressão de bebês e crianças, considerando as práticas promotoras da igualdade de gênero, de etnia e de cultura. Quando a gente fala em possibilitar essas expressões, levando em consideração todas essas práticas, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, né? Nós temos a questão das leis 10.639 de 2003, que fala sobre a obrigatoriedade da cultura afro-brasileira. Depois nós temos a 11.645 de 2008, que trata sobre a obrigatoriedade de cultura da afro-brasileira e africana, acho que é isso, não me lembro bem, ou indígena, alguma coisa assim. Então, a gente já acaba trazendo isso, né? O trabalhar a diversidade é trabalhar o todo, independente daquilo que você acredita, porque aqui não está se defendendo nenhuma bandeira, mas simplesmente possibilitando que essa criança tenha acesso ao que existe de cultura na sociedade. Então, as crianças, elas são sujeitos, por isso elas precisam participar dos planejamentos e das decisões, aqui levando em conta que a criança, ela é sujeito do seu desenvolvimento. Então, vai pensar em uma vivência, em uma atividade, por que não, antes de decidir autoritariamente, não conversar com as crianças? Ou antes mesmo de conversar com as crianças, na observação, na escuta ativa de saber o que é que elas conversam entre elas e que dali você pode extrair alguma informação que acaba, por exemplo, sendo um tema gerador para um projeto, entende? Práticas culturais fora da escola, no território aqui, isso é um pouco mais difícil de nós vermos, porque afinal, a depender do local que nós nos encontremos, sair da escola com, vamos pensar em uma turma só, 30 crianças, é um pouco complicado e pode assustar alguns professores. Mas é importante que isso aconteça. Pode acontecer no território ali mesmo do bairro, da unidade escolar, ou pode acontecer em outros territórios, se a gente levar em conta e realmente cumprir com essa questão de ampliar o repertório, por exemplo, levar uma criança para visitar o MASP, levar as crianças para estarem no Parque do Ibirapuera, porque a gente sabe que, morando aqui em São Paulo, muitas das crianças, a depender do bairro, elas nunca conhecerão esses lugares. E aí elas, como se elas vivessem dentro de uma bolha, sem esse conhecimento. Imagina que pena isso, não é? Se aprende explorando e descobrindo. Então, proporcionar essas experiências e essas vivências às crianças é possibilitar que elas se desenvolvam, porque as crianças, os bebês, qualquer pessoa na verdade, né? Ela só aprende mesmo quando ela explora, quando ela vai ali para cima, quando ela olha, e aí ela vai descobrindo as coisas. E acaba que é lindo de ver quando a gente percebe que isso está acontecendo com as crianças, né? Considerar que o brincar, as atividades, a arte são formas fundamentais de interação humana, de expressão, de aprendizagem, de desenvolvimento afetivo e de formação da inteligência e da personalidade. Então, brincar, atividades práticas e artes são expressões importantíssimas
para o envolvimento afetivo e formação da inteligência e da personalidade. Aqui, inclusive, a gente acaba por lembrar da psicogenética valoniana, que ele fala sobre de 0 a 6 anos, que é o grande boom de desenvolvimento, Valon, né? É o grande boom de desenvolvimento das crianças. E que é até os 6 anos que a criança ela vai desenvolver a personalidade dela. Então, percebe o quanto isso é importante. E mais à frente a gente vai falar um pouquinho do brincar, e aí o currículo ele nos traz essa explicação de por que o brincar ele é importante no desenvolvimento da personalidade do ser humano. E é bom, inclusive, porque assim a gente acaba tendo argumento para quando a gente ouvir, mas o seu trabalho é só brincar. No SEI ou na EMEI as crianças só brincam. Como assim? Não é só o brincar, é a forma de expressão mais potente e mais importante que pode acontecer na vida de um ser humano. É fundamental que se trabalhem as múltiplas linguagens para além das tradicionalmente valorizadas na escola, como é o caso aí da escrita e da matemática, e que reconheçam as experiências reais obtidas por meio da pesquisa e de descobertas sensoriais e estéticas dos bebês e das crianças. Já faz muito tempo, na verdade, quer dizer, a gente ainda encontra isso no dia a dia, mas hoje é menos, né, de ter esse olhar e essa preocupação por, eu tenho que desenvolver e trabalhar só escrita e matemática. O currículo da educação infantil, ele bate muito nessa tecla, então já avançamos muito nesse sentido. E aí a gente pensa quais são as diferentes linguagens. Então veja, primeiro, como eu já falei, tanto bebês quanto crianças, eles são produtores de cultura, certo? E vamos entender como. Bebês e crianças são sujeitos potentes que se expressam em todas as suas ações aquilo que vão aprendendo sobre o mundo que os cerca. Isso é produzir cultura. A partir do que eles aprendem, eles vão se expressando, eles vão produzindo, portanto, a própria cultura, tá? Você compreende o sentido de linguagem? Quando a gente fala diferentes linguagens, você compreende o que é? Que a gente acaba pensando só no escrever, na escrita. E não, linguagens são maneiras de expressar e estabelecer relações. Constituem formas de ver e compreender o mundo, além de intermediar a construção de significados nas relações com as outras pessoas e com os objetos. É interessante porque quando a gente fala da psicologia, quando o psicólogo ele vai ali conversar e ele precisa observar uma criança, é muito mais complicado a conversa. Então, por onde ele começa? E psicopedagogos, se não me falha a memória, fazem isso também. Pedem para desenhar. Portanto, o desenho é uma linguagem, porque ali tem uma expressão. A criança está conseguindo contar algo para você a partir daquela linguagem que ela está usando, no caso, o desenho. Então, por isso, as unidades educacionais devem incentivar a expressão autêntica de bebês e crianças por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagem em argila, do movimento, da narração de histórias e relatos de fatos vividos, da produção de sons com objetos e instrumentos. E nessa era de desenvolvimento e acesso amplo às mídias, também a expressão por meio da fotografia, das filmagens, da utilização das linguagens midiáticas acessíveis na unidade educacional e junto às famílias responsáveis. Então a gente tem uma porrada de possibilidades aí para se trabalhar as linguagens, ou
possibilitar, proporcionar que essas crianças se expressem, né? Às vezes a gente fica tão preocupado, por exemplo, olha, eu tenho uma criança que ela não fala, ela é muito calada, raramente ela solta uma palavra, tá? E aí você se apega só nisso. Mas o que mais que essa criança produz? Como que é o desenho dela? Como que é a pintura? Como que ela age quando você coloca uma música? Como que ela age brincando no parque com os colegas? Entende? Então a gente consegue ter muitas informações por meio de outras linguagens, além dessas que nós já estamos acostumados. E a gente tem que pensar, o currículo fala, a gente precisa respeitar os direitos dos bebês. E quais são esses direitos? Então veja, porque aí é um pouco mais complicada essa questão da expressão, né? Então a gente precisa parar e pensar com carinho. Bebês e crianças têm direito a se expressar por meio do desenho, da música, da pintura, da escultura, da dança, da investigação, da literatura, da brincadeira, entre outras possibilidades. Essas formas de expressão se constituem como forma de construção do pensamento. Bebês e crianças têm direito de acesso aos conhecimentos e ao conjunto da produção estética, artística e científica construída historicamente pela humanidade. Não importa se você gosta ou não gosta, se você apoia ou não apoia, o que importa é você mostrar para a criança que aquilo existe, entende? Então, por exemplo, falando sobre obras de arte, Tarsila do Amaral, Van Gogh, Monet e etc. Ah, mas eu sou uma pessoa que não curto e nem entendo muito. Ok, então agora você precisa minimamente trazer isso para suas aulas. Porque você não gostar é uma coisa, você adulto está fazendo a sua escolha. Mas a criança, ela não tem escolha. Ou é ou não é. Então é justo que nós ofertamos isso a ela para que ela tenha acesso e ela conheça, saiba o que é. Inclusive isso vai alimentando a imaginação e a criatividade. E a partir de toda essa exposição, a criança ela vai criando o repertório. Então, por exemplo, em uma atividade que você propõe desenhos, ela já tem flashes em sua memória, já tem imagens gravadas em sua memória que colaborarão para uma produção dela. Aprender de forma relacional, pois as crianças são inteiras. Então, a criança por si só, sozinha, ela não consegue aprender. Ela precisa sempre estar se relacionando com o outro, interagindo com o outro. Por isso que é sempre importante a gente pensar intencionalmente em como que a gente vai possibilitar a interação entre bebês e crianças, tá? Aí a gente pensa o seguinte: construção de conhecimento a partir da criança. Como assim? Uma construção de conhecimento a partir da criança? Calma, você já sabe do que é que eu tô falando. Constituem ponto de partida para a definição de projetos investigativos particular de um grupo. Então, é olhar os conhecimentos considerados pelas crianças que, na verdade, são questões problemas. Então, quando a criança chega para você e fala assim: professora, como que a borboleta se transforma? Como que a borboleta nasce? O que você tem aí? Você tem uma questão, um problema. A criança sozinha, ela vai conseguir obter essa resposta? Não. Então, cabe a você, enquanto educadora, promover todo esse conhecimento. E como você vai fazer isso? A partir de um projeto, né? É um projeto muito comum, inclusive, esse da borboleta, mas muito lindo. Para nós, que de repente façamos anualmente, fica um pouco cansativo. Mas para as crianças não, porque você sempre terá uma turma nova. Então aquilo sempre será uma coisa grande naquele momento que você estiver desenvolvendo. E assim como tantas outras questões que as crianças vão levantando em relação ao sol, lua, chuva, muita coisa, muita curiosidade a criança tem. Afinal, ela não nasce sabendo de nada. Claro, ela traz o conhecimento dela, mas o conhecimento social precisa ser aprendido. E é na escola que a gente vai proporcionar isso.
Questões problematizadoras, essas que eu acabei de falar para você, levantadas pelas crianças. Então, apresenta-se a cultura da leitura e da escrita para as crianças na educação infantil. Isso é uma questão problematizadora no sentido de eu posso ou não posso trabalhar a leitura e a escrita na educação infantil? Ah, mas o currículo da educação infantil fala que não posso trabalhar a escrita. Calma lá, como assim você não pode? Afinal, a leitura e a escrita fazem parte de todas essas linguagens que são possibilitadas às crianças. Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho melhor sobre isso, tá? E uma outra questão problematizadora aqui, mas não cabe para nós neste momento, mas quem sabe você em um futuro cargo, é a questão do brincar no ensino fundamental. Então a criança, quando chega lá no fundamental, a impressão é de que agora ela é uma super criança, não deve mais brincar e só estudar. Isso é uma falácia, na verdade. Não pode ser assim. Não tem que ter essa quebra, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão da linguagem escrita e da leitura, não se preocupe. Mas a gente vai falar agora sobre o brincar. Lembra que eu comecei o vídeo falando sobre a importância do brincar, falando do quanto ele colabora para o desenvolvimento da inteligência e da personalidade? Pois bem, então a gente vai entender um pouquinho, porque o brincar, segundo o currículo integrador, ele é uma condição para o desenvolvimento humano. Então isso é muito sério. A brincadeira é a principal atividade de bebês e crianças. Nela emergem as experiências de ação com o mundo. Nela acontecem descobertas e aprendizagens, o que faz da brincadeira um ato de relação com o mundo e com os outros, que se constitui como um processo sócio-histórico e cultural. Então, cada participante dessa relação carrega consigo suas pertenças culturais, né? E aí, o que entende? Você tem lá, sei lá, 30 crianças. Então, você tem 30 pequenas culturas, como nós já vimos nas aulas aqui. Só que quando essas culturas elas começam a se relacionar, elas vão se transformando, porque um vai contribuindo para o outro, tá? Agora, principalmente, quando a gente pensa nas crianças migrantes, né? Ou filhos de migrantes, porque eles têm uma outra cultura que muitas das vezes é bem diferente da nossa. E é quando eles começam a socializar e interagir, existe esse boom de cultura e o avanço deles, tá? E aqui a gente não fala só de cultura, a gente tá falando também na questão de gênero, de etnia, de classe, tá? Então a gente acaba por proporcionar a ampliação das relações aí. A gente precisa ter atenção na organização do espaço. Então agora a gente fala um pouco de espaço porque a gente está falando sobre brincadeira. A gente precisa ter um pouco de atenção nessa questão da organização do espaço e dos materiais, pensando que a gente precisa disponibilizar para esses bebês e essas crianças o acesso a uma diversidade. Então, dentro daquele espaço, naquele momento para a criança, precisa ter uma diversidade de materiais, porque é a partir disso que eles vão se desenvolver. Assim como uma diversidade de espaço também, não ficar só dentro da sala de aula. Claro, dentro da sala de aula você consegue criar muitos outros ambientes, mas estar fora também é muito importante, tá? Então, pensando nos materiais, principalmente com objetos simples com os quais os bebês produzam sons. Olha que interessante isso, né? Mas como assim? Olha só, o currículo ele fala tampas de panela, bacias pequenas, colheres de pau. Isso produz som, não produz? Porque se eles começam a bater, imagina, meu Deus do céu. Diferentes texturas e cores, possibilidades de encaixes, elementos da natureza. Hoje se fala muito sobre essa questão de elementos da natureza. E é inclusive interessante e importante para nós pensarmos o seguinte: já logo no início do ano letivo, essa deve ser uma tratativa com as famílias, porque a gente ainda encontra nos dias de hoje mães que
orientam os seus filhos a tomar cuidado para que suas roupas não sejam sujadas. Como assim na educação infantil? Na educação infantil, eles precisam explorar a terra, né? O parque, a parte de natureza que eles têm, assim como a questão também de menina, desce daí que você vai cair e quebrar uma perna, mas como assim, sabe? Tem aqueles brinquedos, na minha época se chamava trepa-trepa, ou as casinhas que eles podem subir, tá? Ou inclusive a depender, uma árvore que eles gostam muito de subir, eles precisam explorar. E isso precisa ser conversado com a coordenação pedagógica e com os pais, para que eles possam entender qual é a importância de deixarmos que as crianças usufruam, explorem toda essa parte, certo? Então, e aí a gente pensa nessa questão aqui da gestão de tempo, que mais uma vez, as crianças elas precisam ter tempo para explorar, né? Pensando no parque, que tá lá brincando, quanto tempo? Ah, não pode ser 10, 15 minutos. De repente, para algumas crianças vai ser isso, mas para outras elas precisam de mais. Então, sempre tem aquela que fala assim, deixa eu ficar, ou acaba até chorando. A gente precisa pensar um pouquinho, claro, na medida do possível, porque a gente tem rotina, certo? Quando a gente fala em brincar também, a gente pensa nas brincadeiras livres. E aí, como que as crianças brincam? Elas brincam realmente quando a gente dá liberdade para elas? E é muito legal porque nas brincadeiras livres, se você parar para observar, você vai perceber o seguinte: as primeiras vezes que as crianças começam a brincar livremente, elas, por exemplo, com materiais, objetos, elas pegam aquilo e elas olham, sei lá, uma bolinha aqui, elas vão brincar com aquilo e não tem muita consistência aquela brincadeira. Só que conforme elas vão se relacionando, interagindo com os coleguinhas, com o passar do tempo, você vai perceber que vai existir um interesse naqueles materiais, naqueles objetos, pelo uso que os adultos fazem. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de panelas, de colheres de pau, enfim, materiais de objetos de cozinha, por exemplo, o que acontece? As crianças, elas vão começar a reproduzir papéis sociais. Então, se a gente pensa nos meninos, tem lá maletinhas de ferramentas, chapéus de bombeiro, tem algumas fantasias, enfim, eles vão começar a vestir e a utilizar esses objetos já apresentando um papel social, né? Que é o que nós conhecemos como a brincadeira do faz de conta. E olha só como que isso é extremamente importante. É durante a brincadeira de papéis que meninos e meninas desenvolvem sua personalidade por meio do aprendizado, do controle, da vontade e do colocar-se no lugar de outra pessoa. Além disso, exercitam a função simbólica da consciência, que é a capacidade de usar um objeto para representar outro, ou a capacidade essencial à apropriação da cultura escrita. Como assim função simbólica? Então, vamos supor que eu tenho aqui um copo. A criança, quando ela desenvolve essa consciência simbólica, ela sabe que isso aqui é um copo. Mas na brincadeira dela, esse copo pode se transformar, por exemplo, em um chapéu para uma boneca. Pode se transformar, por exemplo, em uma caverna, entende? Isso é a consciência simbólica. E a consciência simbólica é extremamente importante para quando a criança começar a aprender a escrever de fato, lá nos anos iniciais. Se ela não tem uma boa formação de consciência simbólica, ela vai ter muito mais dificuldade no processo de alfabetização. Então, percebe o quanto isso é importante no momento ali da educação infantil? Então, o currículo ele diz o seguinte: inicialmente, as brincadeiras de faz de conta são imitações de ações dos adultos. Mais tarde, as crianças passam a representar traços típicos das relações humanas, os valores e sentimentos que vão aprendendo. Por isso, a necessidade dos professores acompanharem a brincadeira
por meio da observação, para perceber situações e preconceitos que devem ser problematizados com o grupo de crianças, de modo a levá-las a refletir sobre ideias que vão adotando, muitas vezes sem perceber. Então, isso é muito importante de nós entendermos, até para o fazer diariamente dentro da sala de aula. A criança, ela começa a brincadeira com a imitação, ela vai imitando, só que chega um tempo que ela vai incorporando isso em si, na sua pessoa. Por quê? Porque não existe um lugar melhor para formar a criança do que a família. E a depender do que essa criança está assistindo dentro de casa, ela vai incorporando e ela vai se tornando. Então, vamos supor que ela convive com um familiar que é preconceituoso, que verbaliza frases sexistas, que verbaliza frases que colocam algumas pessoas a menos. Com o tempo, essa criança, ela vai introduzindo isso também no seu ser e ela acaba achando isso normal. Então, nós, enquanto professores, a escutativa, ela é importante nesse caso, né, de observação, porque quando a gente percebe situações assim, a gente vai o quê? Problematizar, chamar a roda de conversa. E ali a gente vai conseguir mostrar para a criança que existe um outro olhar. Enfim, aí a gente vai trabalhando questões importantes. O que de fato motiva a criança a brincar é o desejo de desempenhar um papel social. Pode ver, toda vez que, quer dizer, os bebês menos, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças da EMEI, é sempre assim. As meninas querem brincar de casinha, os meninos querem, eu tenho a minha turma, por exemplo, os meninos gostam muito de construir casas, sabe? Tem um menino que a brincadeira favorita dele ultimamente tem sido de criar uma cabana, e aí ele pede boneca, ele pega a boneca, e o que ele faz? Ele fica ali dentro da cabana com a boneca. E um dia eu perguntei pra ele, mas o que você tá fazendo? Aí ele, muito sem graça, o que você fica fazendo com a boneca? Ele, beijando, ai. Ele falou tranquilo, assim, sentiu um pouco de vergonha, mas pra ele aquilo era uma coisa normal. Porque de fato ele vê isso, então ele reproduziu. Então é isso que as crianças fazem. Nas brincadeiras, desempenham papéis sociais. É muito legal de ver. Por isso, a brincadeira é a atividade que mais influencia a formação e a transformação da personalidade da criança. É assim que a gente consegue. A gente consegue não, né? É assim que as coisas naturalmente acontecem. Daí, a importância de garantir no planejamento do dia um tempo em que as crianças possam escolher o que fazer. Um tempo que será valioso para o brincar e para a exploração dos materiais disponíveis no espaço, da montagem de um robô, a produção de uma história contada com fantoches ou com objetos, que pode ser filmada e mostrada para outras turmas, além de registrada de forma escrita. Então a gente acaba tendo muitas possibilidades ao longo aí dos nossos dias e vivências dentro da sala de aula. Ao brincar, as crianças aprendem a pensar, a resolver problemas, formam uma compreensão de seus limites e aprendem sobre o que elas são. É legal porque aqui no Brincar a gente tem a questão da resolução de problemas. Hoje mesmo eu estava com a minha turma e nós fomos para a brinquedoteca e em uma parte da brinquedoteca tem um brinquedão. E aí eles gostam de brincar lá, de pega-pega, correndo pelo brinquedão, não sei o que, meninas e meninas juntas. Até que uma menina veio reclamar pra mim alguma coisa, e aí o coleguinha falou, ah, Isadora, então você não vai brincar mais? E ela, vou sim, e que não sei o que. E aí ele, você tá fora porque você não sabe brincar, a brincadeira é assim, se você não quer brincar. Então eles criam regras e eles debatem e argumentam o porquê das coisas. Isso é resolução de problemas, eles acabam aprendendo sobre seguir regras, a importância de seguir regras, enfim, são muitos os aprendizados que ocorrem dentro da brincadeira. Então,
Brincar não é perda de tempo em nenhuma circunstância. Ao contrário, é linguagem de aprendizado típica de uma idade e, por isso, essencial e necessária ao desenvolvimento humano. Eu fico muito feliz que nós estejamos fazendo o estudo desse material, porque com esse estudo você já ampliou grandemente o seu repertório para conseguir responder muitas questões que podem ser feitas, sabe? De repente, em alguma questão, seja objetiva ou de múltipla escolha ou dissertativa, discursiva, você não sabe exatamente sobre um autor que ali foi solicitado. Mas você já tem a essência da educação infantil, então você vai conseguir de alguma maneira tecer uma resposta. Mas agora vamos falar sobre a cultura da leitura e da escrita. Então, a função social e a beleza poética, porque lembra que pode ou não pode trabalhar a escrita na educação infantil? Calma, respira fundo. Claro que pode, na verdade não é que pode, deve ser trabalhado. Mas vamos entender como que isso deve acontecer. Então, na educação infantil, a escrita ela precisa ser usada apenas para que a criança ela faça relação com o significado. Então, como assim? É só a criança entender que isso daqui é um copo. E aí você, por exemplo, vai na lousa e escreve copo. Então, ela sabe que copo é isso aqui, ó, significado. As crianças elas começam a compreender que as coisas têm nomes e que isso pode ser escrito, tá? Então, essa é a importância de acontecer. E aí, o currículo fala também sobre o cuidado, porque quando se fala não pode trabalhar leitura, é porque se quer, leitura não escrita, é porque se quer trabalhar já o que acontece lá nos anos iniciais. A gente fica muito preocupado em querer treinar as crianças para que elas façam relação entre som e letra, para que elas decorem o alfabeto, enfim, e isso não é hora ainda, né? Não é hora ainda, mas é um assunto bastante polêmico e que a gente precisa estudar bastante para entender como que a gente vai levar isso para dentro da nossa sala de aula, tá? Pensando na questão da leitura, né? A leitura acontece, eu acho que bem mais dentro da educação. Mas qual que é a educação infantil, né? Qual que é a relação da leitura diretamente com a escrita? Porque quando você trabalha muito bem a leitura, automaticamente você está favorecendo a aprendizagem da escrita, tá? Então, essa formação do leitor e produtor de textos começa, por exemplo, no SEI. Então, a gente vai ver como que funciona no SEI e como que funciona na EMEI. Aqui você já tem uma ideia e para você compreender bem, porque pode te ajudar a contribuir em respostas futuras, tá? Então, no SEI, leitura e escrita começa quando as educadoras leem para as crianças, deixam livros bonitos e atraentes em prateleiras, usam livros e revistas para contar histórias e ler sobre tema de interesse das crianças. Também quando professores escrevem pequenas histórias que as crianças narram. Então, criança contou uma história para você, criança adora contar história. Você não simplesmente escuta essa história, mas escreva, seja escriba. E aí ela vai entender, significar, entende? Que aquilo que ela produziu oralmente foi ali, foi materializado em escrita. Já na EMEI, o convívio das crianças com a cultura escrita, apresentada sempre como textos informativos, histórias, formas de registros para a organização do dia, enfim, a escrita utilizada em sua forma social. Quando a gente fala em forma social, é entender para que aquilo é usado. Então, para que serve, por exemplo, a agenda? A agenda é um suporte de escrita. Para que serve? Então, vamos escrever um bilhete juntos com a criança. Receita, que a gente costuma utilizar bastante na educação infantil.
é um gênero textual, que ali a gente materializa a escrita, tá? Então, com isso, a gente acaba ampliando a autoria em textos nos quais as crianças produzem oralmente, e aí nós vamos ali e materializamos na escrita, fazendo o papel de escriba, tá? E aí, essa questão de escrever sempre os textos das crianças vai criando nelas a atitude de querer escrever o próprio texto. Elas vão sentindo vontade, porque elas percebem que, olha, eu posso falar o que eu quero escrevendo também. Então elas vão sentindo vontade, e é essa vontade, essa compreensão de qual é a função social da escrita é que vai possibilitar uma melhor aprendizagem, tá? Então a cultura escrita, ela é apresentada para as crianças não de forma fragmentada e simplificada, mas em sua forma social. Então quando a gente fala aqui de forma fragmentada e simplificada, é pensar sons, letras, sílabas, entende? Não é isso que é para acontecer na educação infantil. Aqui a gente trabalha a forma social, a importância da escrita e da leitura. Convivendo com a leitura e a escrita dessa forma, a criança terá formado, ao chegar no ensino fundamental, o elemento mais importante que impulsiona a formação do leitor e do produtor de textos: a vontade, a necessidade, o desejo de ler e escrever. E além disso, a atitude própria do ler e escrever frente a um texto lido. Então, não procura reconhecer os sons, mas compreender o conteúdo que ali tem. E frente a um texto a ser escrito, ele busca o que tem a dizer sobre o tema. Então, olha que interessante, né? Isso é muito importante porque a gente acaba no ensino fundamental, ciclo de alfabetização, pegando algumas crianças que às vezes não sabem o que escrever, porque eles não entendem qual que é a função daquilo, tá? É preciso ensinar a linguagem escrita para as crianças e não a língua escrita. A linguagem é você se comunicar, a língua é sons, letras, alfabetos. Essa é a diferença. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque você acredita que hoje no nosso país nós temos uma grande quantidade, assim, e é triste de ver e ouvir, de analfabetismo funcional. E o analfabetismo funcional, ele provavelmente é iniciado na educação infantil. Justamente por isso, porque a gente deixa de lado essa questão de trabalhar a função social da língua, da linguagem, da língua, e vai direto para o ensinar a língua. E aí a criança, ela não entende. Se não entende, não faz sentido para ela. Se não faz sentido para ela, vai chegar em algum momento da vida dela que ela vai perder. Que ela não vai ser um leitor, não vai saber fazer interpretação de texto. Olha isso. Então, brincadeiras com jogos de palavras, parlendas e rimas, as canções e as histórias contadas apresentam para as crianças a língua em sua dimensão poética. E aqui, quando a gente fala de dimensão poética, a gente lembra inclusive do princípio estético, que é isso, né? A beleza da coisa. Então, olha como a gente pode trabalhar a escrita na educação infantil. Quando você pega uma música lá que tem muita rima, a criança em algum momento ela vai olhar para você e falar assim: nossa, Pro, mas tem alguma coisa que é igual. E aí vocês começam a analisar juntos e ela vai perceber que, olha, coração, mamão, é parecido. E ela vai criando relações na cabecinha dela. E isso é excepcional de ver e muito mais. É importante porque vai auxiliar no momento da alfabetização, tá? E aí a gente pensa que o currículo, ele fala o seguinte: ouvir a leitura de uma história pode ser um momento igualmente encantador, quando bebês e crianças compreendem que a linguagem que a educadora ou o educador utilizam sai dos livros ou de outros portadores de texto. A escrita de um bilhete, tendo a professora como escriba, registros de rodas de conversa, escolhas de livros para empréstimo,
Produção de texto que sintetize as experiências vividas ao longo de um projeto são excelentes situações que provocam a convivência com a escrita em sua função social e como instrumento de expressão. A escrita, ela precisa acontecer por necessidade e não por obrigação. Então vai chegar um momento que você terá... Não sei, né? Não sei, isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas é um pouco mais difícil. Mas na EMEI, de repente, isso é um pouco mais comum. De a criança chegar em um ponto e falar assim pra você, professora, como que eu escrevo tal palavra? E aí é uma necessidade, partiu da criança e não uma obrigação. Não, você tem que aprender a escrever essa palavra. Entende? Tem que partir de uma necessidade e não de uma obrigação. E aí a gente chega no último assunto do nosso currículo integrador, que é a documentação pedagógica e acompanhamento das aprendizagens de educadores, bebês e crianças, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, mas aqui nós nos ateremos à educação infantil. A gente já sabe muito sobre documentação, né? Nós temos a normativa 1 de 2019, que trata sobre os registros na educação infantil, que inclusive você tem aulas aqui no clube. Se você ainda não assistiu, é rapidinho, as aulas são bem legais, tá bem bacana e fáceis de entendimento. Mas vamos lá. O documentar, segundo o currículo, significa construir experiências positivas com e para os bebês e crianças, criar um suporte para o nosso próprio crescimento profissional e melhorar a própria capacidade de comunicação com bebês e crianças, com as famílias e mesmo entre os nossos colegas. Então, é interessante porque a gente ainda patina um pouco nessa questão de documentação e de registro, porque a gente tende a prevalecer o registro das crianças e sobre nós acaba ficando muito, se é que isso acontece, né, mas acaba ficando de escanteio, porque a gente deve registrar também quais são as nossas dificuldades, o que você de repente acha que poderia ter sido melhor naquele seu planejamento, ou o que foi que superou as suas expectativas. Tudo isso pode e deve ser registrado porque é um documento que, por exemplo, quando você estiver em uma reunião pedagógica, em uma GEIF, um PEA, sei lá, é material a ser compartilhado e discutido. É um material que vai possibilitar avanços e crescimentos profissionais. Também o compartilhamento de informações com as famílias, tá? Então, documentação é extremamente importante no nosso fazer pedagógico. E o currículo, ele diz que possibilita uma ação docente articulada que trata bebês e crianças como protagonistas da ação educativa e concebe os professores como responsáveis pela organização das experiências cada vez mais envolventes e encantadoras que acontecem nas unidades. Então, ambos são protagonistas. Então, por meio da observação e da escutativa, nós vamos perceber ali o que é que a gente precisa desenvolver com as crianças, entende? E isso precisa constar nos nossos registros. Então, documentar, portanto, pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da realidade vivida coletivamente. A documentação pedagógica exige uma atividade sistemática e atenta de observação e de reflexão sobre a vida diária na escola, com base numa concepção teórica e em intenções pedagógicas que orientem as práticas educativas na educação infantil. Vou abrir um paralelo aqui, um parênteses aqui. Aqui no clube, você tem um módulo sobre o livro Registros na Educação Infantil, Teoria e Prática, da Osteto, Luciana Esmeraldo Osteto. Então você tem, eu acho que 4 aulas, se não me falha a memória. Então é o livro todinho. De repente, se você tiver com tempo, você pode assistir e aproveitar, já que você está por aqui,
tá? A documentação pedagógica, ela valoriza a autoria e o protagonismo infantil, assim como também a autoria de nós, professores. É importante que deixemos isso evidente nos nossos registros, tá? Então, possibilita também a valorização profissional e dá sentido aos tempos de formação coletiva, como meio de reflexão sobre a prática que subsidia a avaliação e o planejamento das ações educativas. Quando a gente fala em documentação pedagógica, a gente tende a pensar e ficar somente com o registro ali escrito, né, aquele do nosso diário de bordo. Mas existem diversos exemplos de registros e o currículo nos traz alguns. Por exemplo, sequência de fotos que narre os processos vividos por bebês e crianças. Inclusive isso a gente pode utilizar pelos corredores da escola. Gravação de áudio das conversas infantis, narrando seus pontos de vista, valores, conceitos e até preconceitos. Filmagem das experimentações dos bebês e crianças. Exposição permanente das produções de bebês e crianças nas paredes da escola, como possibilidade de celebração da autoria e do percurso de expressão de bebês e crianças. E o registro diário dos relatos de famílias sobre as aprendizagens e o desenvolvimento infantil. Eu confesso que esse último aqui eu nunca vi, mas também sou jovem ainda na educação infantil, né? Quem sabe eu encontro em algum momento. E aí a gente não pode esquecer, estamos falando de documentação pedagógica, de registro, e é importante a criança, enquanto protagonista, de que elas também podem produzir o seu próprio registro. E como elas farão isso? A partir das linguagens, das diferentes linguagens. E aí, no caso, a linguagem que ela melhor se reconhecer e tiver afinidade. Pintura, escrita da maneira dela, dança, dramatização, enfim. Vai depender de você, o quanto você ampliou o repertório dessas crianças em relação às linguagens, para que ela possa lançar a mão daquela que melhor lhe apraz e produzir o próprio registro. Então, considerados esses pontos de vista, a documentação pedagógica tem dimensões políticas e pedagógicas que a tornam um instrumento de aperfeiçoamento das práticas e de desenvolvimento profissional em direção a uma escola com qualidade social que intencionalmente se organize para promover o máximo de desenvolvimento humano em cada bebê e criança que compõe a infância paulistana. E aqui nós finalizamos, então, o estudo do nosso currículo integrador da infância paulistana. Somadas aí 3 horas de estudos, eu espero muitíssimo por ter contribuído, que isso amplie o seu repertório de conhecimento e que te ajude no momento em que você precisar, no caso, lá no concurso que teremos logo mais. Quaisquer dúvidas, só me chamar, sabe onde me encontrar. Bons estudos, um beijo e até a próxima aula. Tchau!